O presidente do México, López Obrador, fez hoje uma dramática denúncia da perseguição que está sofrendo Gustavo Petro, o candidato vencedor em primeiro turno das eleições colombianas. Haverá um segundo turno agora no dia 19 de junho e contra o senador, ele exerce ainda o mandato de senador e candidato, Petro recebeu todo tipo de ataque, desde o aparato midiático que se uniu todo contra ele, como também aquele aparato à parte da lei, principalmente os narcotraficantes, os paramilitares e aquele Estado pária que acabou se transformando a Colômbia nestes últimos tempos, a ponto de o país ser hoje um exportador de mercenários, como ocorreu e ficou evidente naquele assassinato do presidente do Haiti. López Obrador, que também tem uma carreira política movida principalmente pela perseguição no México, ele tentou 3 vezes a eleição e também reuniu contra ele todo aquele aparato legal e ilegal no México. E ele diz aqui, numa declaração feita hoje pela manhã, durante a sua entrevista matutina, o presidente respaldou Gustavo Petro, ao mesmo tempo que assegurou que ele está enfrentando o que chamou de uma guerra suja, indigna e covarde. E a comparou com a que ele, López Obrador, padeceu desde os anos de 2006, quando se apresentou como candidato presidencial. A advertência, a denúncia de López Obrador vem num momento muito adequado, porque o senador, candidato à presidência da República, está sendo vítima e objeto de uma campanha, e aí o López Obrador faz questão de dizer que é uma guerra suja. Ou como ele diz aqui, quem explicou que os conservadores do país, da Colômbia, estão utilizando os mesmos argumentos contra o esquerdista, como aquele do perigo comunista, e de que o Petro é um perigo para a Colômbia, quando o perigo é a manutenção da atual situação colombiana, aí dominada pelos traficantes e paramilitares que acabaram controlando o país há mais de 20 anos. E a ponto de hoje a Colômbia se transformar num estado exportador de mercenários, a ponto de ter assassinado o presidente do Haiti, que foi um escândalo. Vamos relembrar um pouco aqui esse assassinato. Como a gente se recorda, o Moïse Juvenal foi assassinado quando mesmo em 2021. Ele estava dormindo com a esposa e foi assassinado ali na cama mesmo, com vários tiros de várias armas. E agora aqui tem uma notícia dizendo que colombianos admitem terem assassinado o presidente do Haiti. Comando foi contratado para assassinar Juvenal Moïse por políticos locais que pretendiam tomar o poder em troca de dinheiro e proteção. Mercenários colombianos acusados de envolvimento no assassinato do presidente Haiti confessaram participação no crime, que aprofundou a crise política e institucional no país caribenho. De acordo com áudios obtidos pela emissora colombiana Caracol, o comando foi contratado para assassinar Moïse por políticos locais que pretendiam tomar o poder em troca de dinheiro e proteção. As investigações se prolongaram depois desse assassinato, e se comprovou que existe uma rede entre a Colômbia, Miami
E Madrid, não é? Que seria ali a matriz de um Estado, não é? Que patrocina um Estado pária, um Estado criminoso em que se tornou a Colômbia, mesmo apesar de a Colômbia ser hoje considerado um Estado convidado da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E López Obrador foi especialmente enfático porque ele viveu aquela situação no México e soube, de alguma maneira, superá-lo a ponto de ser hoje presidente da República e está lá, inclusive, né, desafiando os poderosos e principalmente depois dessa sua rebelião contra a cúpula das Américas, por terem justamente esta cúpula dominada pelos Estados Unidos, ter excluído Cuba, Venezuela e Nicarágua de participarem. Então Obrador afirmou: por um instante vou dizer que mando um abraço a Gustavo Petro. E sabem por que eu o abraço? Porque está enfrentando uma guerra suja do mais indigno e covarde, tudo o que já vimos e padecemos no México. Petro, um perigo para a Colômbia, comunista, guerrilheiro, Colômbia vai ser como a Venezuela, etc, etc. Unidos todos os conservadores e sem ética, esquecendo que a política é um imperativo ético, afirmou López Obrador. Só recordando, Gustavo Petro ganhou a eleição em primeiro turno. Atingiu o primeiro turno com 40%. O segundo candidato acabou sendo o seu atual competidor, que estava lá embaixo, mas que subiu justamente por causa dessa reação midiática contra o Petro, né? E o colocaram lá em cima. É o Rodolfo Fernandes, é um politicão tradicional, mas que sabe ocupar as redes sociais, principalmente, inclusive aquele TikTok, o programa chinês que está tendo muito sucesso ultimamente. E ele é um candidato sem proposta, mas apenas com chavões e bordões que acabam, nesse momento de alienação total, congregando, né, e atraindo muitos adeptos, a ponto de ameaçar o Gustavo Petro, que, ao mesmo tempo, né, está sofrendo essa campanha de denúncias, de intrigas, muitas delas sem comprovação e só movidas pelo gosto, não é? E a sanha de denunciar o verdadeiro denuncismo, um denuncismo vazio, como sempre ocorre, mas que a vítima nem sempre tem condições de reagir e muito menos de se defender.